Vamos lá. Painel 3. O futuro dos meios de pagamento nas rodovias concedidas. Para moderar os trabalhos, convido o gerente de gestão da arrecadação Eco Rodovias, Luciano de Moraes. Ela está chamando vocês. Os nossos painelistas agora com os fones já foram convocados ao palco, por favor. Luciano de Moraes, para moderar os trabalhos. Alô? Boa tarde a todos. Eu vou começar a chamar aqui o pessoal que vai me ajudar aqui nesse painel, tá? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Leandro Cardoso Trentini, especialista em regulação de transportes na Artesp, graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia Industrial da FEI, mestrado em Engenharia de Transporte na Escola Politécnica da USP, atuando na área de infraestrutura de transportes, com projetos de rodovias, ferrovias, transporte público e viário urbano, com mais de 23 anos de experiência. Atualmente, supervisor de equipe de tráfego, arrecadação e sistema de atendimento aos usuários na Diretoria de Operações da Artesp. Leandro Cardoso Trentini, por favor, Leandro. Obrigado. Fique à vontade. Vou chamar aqui no palco o diretor de negócios e produtos da Connecticar, Newton Ferrer. Formado em marketing, possui especialização em administração de negócios, especialistas em meio de pagamento, soluções financeiras e tecnologias para mobilidade. Trabalhou por 18 anos em um banco multinacional. Atualmente é diretor de negócios e produtos na Connecticar, empresa do Itaú e Porto, e vice-presidente da ABEPAN, Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático. Bem-vindo, Newton. Obrigado, hein? Vou chamar o palco aqui. Presidente do Sem Parar Empresas Fleetcor, Henrique Moraes. Henrique Moraes é um executivo experiente nos setores de serviço, financeiro e comunicação, mídia e telecomunicações, investidor e consultor em startups, executivo focado com forte liderança e habilidades analíticas e com estilo prático. Possui formação em engenharia mecânica pela Unicamp e estratégia de negócios pela Harvard Business School. No momento atua como presidente do Sem Parar Empresas, responsável pela fusão das operações B2B do Sem Parar com o CTF e DBtrans, além de reassumir atualmente a VB Serviços, uma empresa Fleetcor no Brasil. Henrique atuou como CEO em outros cargos executivos, sêniores em marketing, vendas e desenvolvimento de novos negócios. Bem-vindo, Henrique. Vou completar o painel agora aqui. Chamar o superintendente de operações e clientes da Veloy, Alexandre Fontes. Bem-vindo, Alexandre. Boa tarde a todos, mais uma vez. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite de poder falar de meios de pagamento aqui, agradecer a BCR, agradecer os meus colegas aqui, amigos que estão dividindo aqui o painel comigo. Tá? Para mim é uma grande satisfação falar sobre meios de pagamento. Tá? A importância do meio de pagamento na vida da gente é inegável. A gente precisa de meio de pagamento para tudo, né? Especialmente para as empresas concessionárias. Tá? Sem arrecadação não tem concessão, pessoal. Essa é a importância do nosso trabalho. Tá? E para falar de meio de pagamento, eu vou retornar um pouco na história aqui. Então, a lembrar que 10 mil anos atrás a gente vivia de escambo. Tá? O dinheiro surgiu em 700 a.C. Então, nós ficamos praticamente 10 mil anos vivendo de trocas, de escambo. Depois, demorou mais 1.300 anos para surgir a moeda, tá? A moeda cédula. Tá? Em 1600 surge o cheque,
com delta de 1000 anos. Depois, em 1950, surge o cartão de crédito, um delta de 350 anos. Em 1994, um delta de 44 anos, surge o e-commerce. Tá? E hoje, 20 anos, a gente tem carteira digital, pagamento instantâneo, Pix, criptomoeda, Open Banking, e a gente vai estar falando disso o tempo todo. Então, o que eu quero dizer com isso? A velocidade dos meios de pagamento são muito grandes. Tá? Então, a gente demorou 10 mil anos para inventar a moeda e agora a gente demora um ano. Em um ano, a gente inventa 3, 4 modalidades de pagamento. Tá? O pedágio, da forma que a gente conhece hoje, ele surgiu em forma de concessão na década de 1990, em meados de 1990. Nessa época nós tínhamos o dinheiro, cupom e cheques. Tá? Em 2000, com a entrada do Sem Parar, acrescenta-se a esses meios o AVI, Automatic Vehicle Identification, que é o nosso tag. Em 2002, a gente começa, depois da greve dos caminhoneiros de 2001, a gente começa a aceitar os vales pedágios, da forma que vemos até hoje, em cupom e cartão moedeiro offline. Em 2003, algumas concessionárias se aventuraram, né, com o cartão de crédito na tarja magnética offline. Depois nós demoramos 2016, nós entramos com o cartão de crédito e débito de forma online. Em 2019, carteiras digitais. 2020, Pix. 2023, Free Flow. Com base nessa evolução que a gente observa nos últimos anos, nós não conseguimos prever o que virá. Mas temos que ter em mente que temos que adaptar e não podemos nos limitar. Nós temos inúmeros desafios nos próximos anos, com os novos meios de pagamento, com o Free Flow. Eu não tenho dúvida que o maior desafio e a cobrança dos valores de tarifa é o valor da cobrança de tarifa, é o nosso maior desafio. O Free Flow, a tecnologia, a gente identificar o veículo, identificar a categoria, é um desafio. Tá? Mas o maior desafio vai ser receber essa tarifa. Com base nesse argumento, nós precisamos facilitar a vida de quem quer pagar pedágio e dificultar a vida de quem não quer pagar. Tá? Então esse é o meu, é a minha visão, tá? Que eu tenho. Então eu vou passar a palavra agora Estou voltando aqui, tá, pessoal? Porque eu optei por não fazer um PPT e estou arrependido, tá? Leandro Trentin, que vai nos falar da Artesp, que vai nos falar sobre as modalidades e as perspectivas para o futuro. Os incentivos, o DUF e os pilotos em andamento. Obrigado, Trentini. Estou te passando a palavra, viu? Primeiramente, agradeço aí o convite, né, para estar aqui e também os nossos colegas aqui de painel, né? Então, primeiramente, ficar em pé, né? A gente vai falar aqui sobre os meios de pagamentos atuais que existem, principalmente aqui no estado de São Paulo, pela Artesp. Tá? Primeira coisa, a Artesp, hoje com 20 concessionárias, né, que a gente regula do estado de São Paulo. Ontem assinou mais uma, que é o Rodoanel Norte, então já está desatualizado já de um dia para o outro. Agora a gente tem 21 concessões no estado de São Paulo. Tá? São 176 praças de pedágio que tem nas 20 concessões hoje existentes, sendo que a gente tem hoje no AVI, tá? Se a gente pegar assim todo o pagamento, né, 70,8% é em AVI e 29,2% ainda permanece no pagamento manual
E a gente até pode colocar o semi-automático, depois a gente conversa, tá? Então a gente ainda tem um pouco, tem pessoas ainda que não aderiram ao TAG no pagamento automático, tá? Das 176 praças, a gente tem 744 manuais, 74 de motos e 138 reversíveis, tá? Se você pegar isso, tá, 41, 45, mais de metade das cabines são para os pagamentos hoje manual, que representa apenas 29% do estado. Quer dizer, a gente tem hoje o pagamento manual acaba sendo um pagamento meio arcaico para o que a gente tem. Desses 70% em AVI, a gente pode falar que a maior parte são os comerciais, tá, do AVI e os passeios em seguida. Tá? Esses aqui são os tipos de pagamentos que hoje existem nas concessões, né? Manual, semiautomático e automático. Tá? O semiautomático é um pagamento por contato, contactless, tá? Que tem. Hoje tem as concessões entre vias, Via Paulista e Eixo tem. Tá? E falando um pouco do histórico do Free Flow, tá? A gente começou no estado de São Paulo com um sistema ponto a ponto, que pode-se dizer que é o início do Free Flow. Tá? Naquela época em 2012 começou a fazer esse estudo, seria para fazer um pagamento, tá? Passando nos pórticos, só para o AVI e algumas categorias, né? Para poder ter incentivo e reduzir as tarifas, tá? Desses usuários. Hoje em dia, não tem mais esse sistema ponto a ponto, já foi descontinuado, mas ele pode-se dizer que ele é o pai do Free Flow. Tá? O NFC, em 2020, no meio da pandemia, a gente começou a ter problemas com o contato com o dinheiro. Tá? Então, o grupo da Ecovias e Ecopistas, na época, entraram com um piloto. A gente começou a fazer o pagamento com cartões de crédito e débito por aproximação, tá? Que seria muito parecido com o semiautomático, só que seria por cartões de crédito e débito. Desse piloto de 2020, hoje a gente já está com 15 das 20 concessionárias aderidas ao pagamento de crédito e débito ou somente débito, tá? No começo da semana começou a TEB, era 14, agora passou para 15. Né? A gente tem mais 2 concessionárias que estão com cronograma para começar a implantar aceitar cartões de crédito e débito nos próximos meses. Então hoje a gente está com 118 praças daquelas 176 aceitando pagamentos por cartões NFC, ou seja, 67% das praças do estado já aderiram ao cartões por aproximação. E um dado importante, dos pagamentos manuais, hoje 24% dos pagamentos são por cartões de crédito e débito. Tá? Um pouco do Free Flow no estado de São Paulo. A gente começou a ter o projeto de Free Flow só a parte de equipamentos, né? Na Ecopistas, onde eles instalaram um pórtico no quilômetro 32.800, próximo da praça de Itaquá, onde eles fizeram os testes do equipamento, da parte de verificar o veículo, quantidade de eixos suspensos desses veículos. Tá? Um grande desafio que a gente tem hoje disso é a diferenciação, principalmente dos caminhões 2C, que tem rodagem dupla e rodagem simples. Isso é um desafio que a gente tem para o Free Flow. A rodagem dupla sem o equipamento na pista está ficando muito complicado diferenciar, mas os estudos estão bem adiantados. Tá? Esse aqui é o pórtico da Ecopistas, foi já instalado desde 2020. E nas concessões, agora a gente tem o lote 31, que é a Eco Noroeste, que já saiu pela Artesp com a possibilidade, né, já no seu cronograma, ele vai ter a praça física trocada por pórticos. Não é o Free Flow ainda pelo pagamento do percurso, mas já é o início.
A gente está trocando as barreiras físicas por pórticos nesses locais, tá? Já começou agora em maio de 23. E, como eu falei, o Rodoanel Norte, que foi assinado, esse sim já sai com free flow, porque vai pagar o trecho percorrido. Tá? Esse, daqui a mais ou menos 1 ano e meio, já deve começar em operação. Tá? As características que a gente tem, né, dos meios de pagamentos do futuro. Vai ter que ser cobrança em alta velocidade, para quê? Para não afetar a capacidade, unidade embarcada ou telefone celular, onipresença do sistema, eu nem faria interoperabilidade, ou seja, todas vão precisar operar. Custo de instalação e de operação baixos, fácil cadastro, adesão dos usuários, fácil comunicação, boa acurácia e auditável. Tá? E isso é uma outra coisa importante, que no estado de São Paulo a gente tem incentivos para a utilização do AVI, que seria o DUF, descontos para pagamento AVI, tá? Para poder fazer, porque é o pagamento que a gente acha o mais rápido e o mais fácil de fazer auditar, e é o que tem menos erro. Tá? Isso, obrigado. Obrigado, Trentin. Obrigado aí pelas palavras, por compartilhar conosco esses dados aí importantes. Eu quero agora aproveitar, eu quero passar a palavra para o meu amigo aqui, Newton, né, que teve uma passagem agora recente aí pela Califórnia, Vale do Silício, né, fez um turismo, um business turismo aí. Eu queria que você compartilhasse com a gente, Newton, o que você observa, o que tem de diferente em meios de pagamento no Brasil e o que você observou no mundo. Tá? Se você puder compartilhar com a gente, eu agradeço. Muito bom, Luciano. Obrigado. Um prazer estar com você, dividir o painel aqui com figuras tão ilustres, importantes aqui, conhecedores do mercado, do ecossistema de pagamento automático e de regulamentação. Agradeço imensamente o convite e a BCR, em nome do presidente Marco Aurélio, pelo belíssimo evento, coordenação. Já quero aqui também, para não esquecer, já dar os parabéns para o time todo da Connect Car, que está aqui hoje em peso e trabalhou também para acontecer o evento aqui. E aqui é a nossa cultura, viu, Luciano? Que é de vir onde o cliente está, a concessionária está, o cliente está, onde é que o cliente liga, tá? É a cultura da Connect Car. Vocês estão até na cadeira, eu vi ali. Na cadeira, verdade. Luciano, eu queria destacar e já vou começar a falar e me dirigir a você como se eu estivesse falando com todas as concessionárias do Brasil. Eu acho que tem um ponto super relevante, é que vocês estão super bem servidos aqui no Brasil, de empresas que possam prestar esse serviço de recebimento do cliente, de meio de pagamento do cliente. Como você mesmo colocou, tecnologia não é problema. Capital para vocês, para a infraestrutura, para o crescimento, para as 35 novas concessões que o ministro relatou aqui que vão surgir, isso também não é problema. Acho que o grande desafio realmente é identificar ali o cliente, saber que é o Henrique que está passando com um veículo com uma categoria X e que ele precisa pagar uma tarifa Y e receber esse dinheiro do Henrique. Essa inteligência, as empresas que estão aqui, elas podem prestar esse serviço para qualquer concessionária do Brasil e também do mundo, né? Eu destaco que o Brasil tem 3 fortalezas hoje importantes. A primeira é uma operação interoperável. E aí, como tem muita gente aqui, traduzir um pouco mais isso, né? O cliente que ele adquire ou que ele está utilizando um meio de pagamento automático, o que chamaram aqui, o que a gente chama de AVI, o meio de pagamento automático. Ele começa uma viagem no Rio Grande do Sul, ele vai pegar estradas, concessões diferentes, caminhos diferentes, rodovia federal, estadual, municipal às vezes, e ele está usando o mesmo meio de pagamento que está ali no carro dele, a mesma tag. Então, isso já é uma diferença muito grande de outros países, países mais desenvolvidos e que não tem esse sistema interoperável dessa forma. Então, essa é uma grande facilidade para o cliente. A segunda, eu acho que é a garantia para as concessionárias. O arcabouço que foi instalado, a operação financeira que funciona hoje, de todas as empresas do setor,
passa uma segurança muito grande para a concessionária, que aquela tarifa que está sendo arrecadada, aquele meio de pagamento que está sendo ali arrecadado do cliente, vai ser repassado para a concessionária para garantir a receita, a sustentabilidade ali da operação e da rodovia. O terceiro ponto que eu coloco, que eu acho que são uma fortaleza nossa aqui também no Brasil, todas as empresas que estão aqui, a ConnectCar é uma delas, mas todas as outras empresas aqui são empresas que têm como acionistas ou parceiros os principais bancos do país. Então, a gente está caminhando aí para grandes novidades, um movimento em transformação, que é para acompanhar a transformação que está acontecendo na rodovia. Então, precisa acontecer uma transformação também no meio de pagamento, mas a gente está caminhando para que realmente seja tudo uma extensão da conta corrente ou do cartão de crédito do cliente, e ele não precisa se preocupar, ele não precisa informar para a Ecorodovias, para a CCR, para a Arteris, qual que é o dado do cartão dele. A ConnectCar vai saber interpretar que aquele cliente ali tem um meio de pagamento válido e onde a gente vai cobrar o cliente. Isso é um problema do banco, da empresa de meio de pagamento, para a gente identificar. Esse é o caminho que está muito próximo, que é de tokenização do meio de pagamento e ficar mais simples para o cliente, mais seguro para a concessionária e trazer praticidade. Velocidade, né, Luciano? Acho que tem uma questão aqui, a gente está falando da rodovia, de passagem automática, a transação precisa acontecer com segurança e velocidade. Acho que essas são 3 fortalezas que aqui no Brasil tem, e eu vejo que em outros países, em um outro lugar tem uma característica ou falta outra, mas eu também posso agora destacar alguns pontos que nós precisamos evoluir. Um deles, eu acho que foi falado no painel anterior aqui também, pelo presidente da Ecorodovias, é a mudança cultural. Isso é importantíssimo. Eu acho que quando a gente fala de veículos de carga, transações de pedágio, às vezes com um ticket médio de R$100, R$120, é impossível a gente continuar com um patamar de evasão. O ano passado nós tivemos quase 3 milhões de casos de evasão, 750 casos de acidente em pista por conta de evasão. Isso é inadmissível, porque essa conta, o cliente que é correto e que paga direitinho, ele vai ter o custo dele inflacionado, ele vai ter, às vezes, a experiência dele prejudicada, porque a gente precisa estar preocupado com o cliente que não está pagando. Então, acho que isso é uma questão que pode evoluir muito aqui no Brasil. A outra questão também, Luciano, que eu acho que é importante é a infraestrutura, né? Então, o Marco Aurélio falou no painel anterior sobre áreas ou pontos em rodovias de sombra. Então, se a gente está falando de transação, que eu quero cobrar por trecho percorrido, que eu quero cobrar com tarifa dinâmica, que em alguns países lá fora já utilizam isso. Se eu quero trabalhar com toda essa flexibilidade, eu não posso ter trecho em rodovia com sombra, eu tenho que ter conectividade ponta a ponta, disponibilidade para a transação acontecer com segurança e conseguir receber do cliente. Então, eu acho que isso é um ponto em evolução. E para fechar, eu acho que também já foi falado no painel anterior, mas é bom reforçar, nós temos um sistema aqui dentro do Brasil que olha para a experiência do cliente. Isso é uma coisa que em outros países muitas vezes se resolve o problema da concessão, se resolve o problema da infraestrutura local, mas não tem um olhar para o cliente. E esse olhar para o cliente, eu acho que tem um guardião para isso. Eu acho que a própria Artesp saiu em vanguarda com isso no começo dos anos 2000, propiciando e levando melhor experiência para o cliente, sendo a guardiã dessa regulamentação. Hoje eu vejo a NTT também fazendo esse papel para as rodovias federais e as empresas, como todas as empresas aqui, empresas grandes, com acionistas vinculados a banco, a carteira digital, a meios de pagamento, a operações para gestão de frota, de combustível. Como todas essas empresas vivem isso no dia a dia, eu acho que tem tudo para, com essas rodovias inteligentes, rodovias sustentáveis, para a gente ter também uma rodovia que seja eficiente do ponto de vista de arrecadação. O Luciano, ele
ele é um grande estudioso e dedicado, mas ele é totalmente contra o dinheiro, né, Luciano? Então não pode... Sem dúvida, sem dúvida. Não pode pagar com dinheiro. E eu acho que a evolução e o que a gente busca agora não é mais o dinheiro. A gente já está com 70% de passagem com meio de pagamento automático. Então a gente precisa fazer uma educação em 30% que não usa o meio de pagamento automático. Para esses 30%, a gente vai dar para esses clientes a solução que mais adequar para cada um deles. Não precisa ser a mesma solução. A gente tem várias soluções para ele escolher e ter uma gestão ali dos gastos dele, uma eficiência ali na passagem, trazendo mais economia para a rodagem do veículo dele, ganhando tempo e fazendo o pagamento com segurança. Acho que esse é o caminho que nós estamos percorrendo aqui. Não, muito bom, Newton. E assim, é perceptível, assim, não tem nada que é absoluto. Eu não vou conseguir um meio de pagamento definitivo, que é único, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, assim, e o meu objetivo, acho que o objetivo de... Eu estou aqui como representante de todas as concessionárias, o objetivo das concessionárias é reduzir o dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie, ele traz violência, ele traz fraude, né? Então a gente precisa digitalizar o dinheiro. Não existe, para pedágio, não existe nada melhor para pagar pedágio do que o tag, com a placa com redundância, tá? Mas, como a gente não vai conseguir essa unanimidade, a gente precisa ter essa flexibilidade. E foram muito bons os seus pontos, Newton. E para trazer mais cliente para o tag, para o sistema que é mais eficiente, a gente tem as políticas já que são de incentivos, né? Que elas se mostraram eficazes. Como a gente está falando de diferença com outros países, a gente observa também nos Estados Unidos, o Chile, a tarifa ela pode até dobrar o valor se o cliente estiver fazendo o pagamento de forma manual ou ele não utilizar um meio de pagamento automático. Então acho que o incentivo é uma prática que a gente vem, como até a associação do setor, a ABPAN, a gente vem defendendo junto à Artesp, à NTT, que é um mecanismo eficiente, já se mostrou antes dos incentivos, antes da pandemia. Nós tínhamos de passagem automática algo em torno de 43%, 45%. O Trentini mostrou que nós estamos com 70%. Então, e com incentivo em algumas rodovias só com 5%. A gente defende aí que esse incentivo seja aumentado, diminui a inadimplência para a concessão, traz segurança e o cliente fica feliz porque traz, além da comodidade, conveniência do tempo, traz a economia também financeira. Bons pontos, Newton. Muito obrigado. E a gente vai continuar esse papo. Agora eu vou passar a palavra para o Henrique. O Henrique que eu conheci ele hoje pessoalmente, só vi ele por vídeo e o nome dele me soa familiar, Henrique Moraes, não sei porquê. Mas, o Henrique, eu queria que você passasse um panorama para a gente, né, para o futuro, com tudo que a gente projeta para o futuro de pagamento de pedágio, qual que é o desafio do Vale Pedágio, porque hoje o piloto da Dutra, eu conversei com os amigos lá da CCR, o Vale Pedágio é um desafio, né? O que o Sem Parar pensa, o que você pensa para resolver esse desafio do Vale Pedágio e transporte de carga em relação ao Free Flow? Por favor, se puder nos... Legal, Luciano. Obrigado. De repente a gente é primo e não sabe, né? Exatamente. Bom, vamos investigar. Primeiro gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui junto com todos vocês, conhecendo alguns pela primeira vez, outros eu já conheci há algum tempo. Eu acho que muito do que foi falado aqui tem a ver um pouco com a minha resposta. Para começar, o transporte de carga no Brasil, como todos sabem, é de extrema importância. O principal modal de logística do Brasil é o sistema rodoviário, né? O transporte de carga é o tipo de veículo, usa o tipo de veículo que utiliza bastante a infraestrutura toda das concessões, né? É um tipo de veículo que demanda muito da concessionária, portanto, onera de alguma forma a infraestrutura. É importante que a gente tenha um sistema de arrecadação que seja super eficaz e super eficiente. Como todos vocês já falaram, e eu concordo em absoluto, a tag é a tecnologia
mais eficaz e eficiente também para isso, porque ela já tem a infraestrutura toda montada, não só de identificação, mas também de arrecadação, né? O transporte de carga em específico tem a lei do vale pedágio obrigatório, que é uma lei já desde 2000, 2001, e ela demanda um meio de pagamento específico para o pedágio. Infelizmente no Brasil a gente sabe que ainda muita da carga é transportada com o valor do pedágio sendo pago fora dos meios homologados, fora desse meio específico de pagamento, uma carteira que roda especificamente para esse tipo de pagamento, muito ainda é pago no frete. Eu acho que ou em meios de pagamento que são homologados, mas não são automáticos. A gente tem ainda cupom em papel, a gente tem também o moedeiro, né, que não são meios automáticos, que demandam que o caminhão pare, né, ali na barreira. Com o advento do Free Flow, eu acho que algumas coisas são muito vantajosas para o transporte de carga. Primeiro, você não vai ter mais caminhão freando e acelerando, o que diminui o custo de combustível, diminui o custo de manutenção, de pneu, uma série de coisas. E isso é bom não só para o setor de logística, mas para o país inteiro, porque você diminui o custo todo do frete. Diminui acidente. Diminui acidente, você diminui o chamado aí custo Brasil, porque a questão do transporte rodoviário é predominante no país. Porém, você precisa garantir que a gente tem um meio de pagamento e arrecadação de vale pedágio automático, que seja totalmente popularizado, digamos assim, que esteja em todos os veículos. Não é a realidade que a gente tem hoje, né? A boa notícia é que o sistema todo de pagamento de tags já roda e já está pronto para isso, né? A gente precisa achar alternativas para os veículos que ainda não utilizam essa tecnologia. A gente sabe que tem muitos veículos que estão passando lá ou pagando direto com uma outra forma de pagamento porque recebendo frete, ou com alguma das outras duas alternativas que não são automáticas. Eu acho que a solução aí passa por várias frentes. A primeira, concordo com o Nilton, é uma questão de incentivo, né? Quanto mais incentivo a gente tiver, e o incentivo é para quem está pagando. O primeiro incentivo é para quem está pagando o pedágio, né, que é o embarcador. Então hoje o embarcador, muitas vezes, ele tem várias opções lá. Tem embarcador que direciona para um meio de pagamento, tem outro embarcador que deixa mais ou menos ali a critério do transportador, né? Então tem a questão, obviamente, da fiscalização, né? Mas tem a questão também do incentivo para o embarcador. Se ele sabe que pagando o vale pedágio com a tag, ele tem um desconto maior na tarifa, e as tarifas de pedágio do transporte de carga são bem mais altas, então você tem um embarcador jogando a favor, né, e incentivando o seu transportador a utilizar o meio de pagamento automático. Óbvio que também do nosso lado a gente precisa dar incentivos para o transportador, e a gente tem que ser criativo em pensar em modelos econômicos e modelos de precificação que sejam adequados também para essa franja de transportadores que possuem veículos que hoje ainda não tem a tag, né? Eu acho que isso, construído a quatro mãos, são as soluções que a gente precisa encontrar para popularizar também a penetração de tag no transporte de carga. A gente está participando com a CCR no piloto lá que você comentou da Dutra, e a gente conseguiu desenvolver, inclusive, uma solução para o cupom, que a gente chama de cupom eletrônico, né? Então a gente conseguiu desenvolver, inclusive, essa solução, está em piloto, mas até agora está funcionando muito bem, e a gente consegue, inclusive, fazer o pagamento do vale pedágio para clientes que hoje recebem via cupom. A gente transformou o cupom que seria no papel num cupom eletrônico e está conseguindo processar dessa forma. É importante que a gente trabalhe nessas frentes, porque aí vem a questão da arrecadação, né? Se o transportador continua recebendo o vale pedágio no frete, por exemplo, ou num outro meio que não é específico, a possibilidade dele evadir é muito maior, né? Imagina, continua recebendo no frete. É uma carteira aberta. Ele vai terminar essa viagem, provavelmente, talvez inadvertidamente ele tenha usado o dinheiro que o embarcador dele pagou, que era para ser destinado ao pedágio, ele já gastou com outra coisa. E a hora que chegar lá o momento de ele entrar no sistema e fazer o pagamento para a concessionária, ele não tem o recurso. Então, assim, a chance de ter uma evasão maior no transporte de carga é muito grande. Estamos falando de tarifas mais altas e de um tipo de veículo que onera mais o sistema todo, onera mais a rodovia. Então, eu acho que é de extrema importância que a gente pense nos incentivos, desde o lado do embarcador e do lado do transportador também, meio a quatro mãos, todo mundo contribuindo, para que a gente tenha uma solução que seja universal
de meio de pagamento eletrônico automático para o Vale Pedágio no país. Para mim isso é fundamental, senão a gente não vai conseguir aproveitar da melhor forma possível os benefícios que o Free Flow traz com a questão, por exemplo, de você ter todos os caminhões que não param mais nas estradas e toda a economia que você gera no sistema para isso. Ô, Luciano, você me permite? Claro. Eu vou roubar um tempinho aqui para colocar o Henrique numa roubada, Henrique. E olha lá. É uma pergunta que é feita para mim. Porque o nosso sobrenome é diferente, né? Tá bom. Mas é uma pergunta que é feita para mim várias vezes e tem bastante gente aqui. Eu acho que tem gente, inclusive, de outros setores que às vezes não sabe o que é o Vale Pedágio. O que é o Vale Pedágio, Henrique? Bom, o Vale Pedágio é, como eu falei, um meio de pagamento específico. Ele vem de uma legislação lá de 2001 que obriga os transportadores, os embarcadores, que é a empresa que está contratando o frete para transportar os seus produtos, a fazer o pré-pagamento dos valores da tarifa. Então a gente calcula, a rota é calculada, aquela rota daquele frete é calculada, você sabe de forma antecipada os valores que precisam ser pagos em todas as praças de pedágio que aquele transportador vai passar, e o embarcador faz o pré-pagamento desses valores em uma carteira específica, em um meio de pagamento específico, que aquele dinheiro só pode ser usado para pagamento do pedágio, né? Antigamente, antes da legislação, o cálculo era feito meio que junto com o frete, o dinheiro todo era pago junto ali com o meio de pagamento de frete, e você não tinha certeza que, primeiro, o embarcador estava pagando o valor correto, e segundo, que aquele dinheiro ia ser usado justamente para pagar o pedágio. Então você acaba tendo um incentivo muitas vezes para algum transportador, um caminhoneiro autônomo, fazer uma evasão, né, da praça, e aquele dinheiro tem uma certa liquidez que pode ser usado para outra coisa. Então o Vale Pedágio obrigatório, obrigatório é um meio de pagamento específico para o pedágio. E ele pode ser automático ou não. Hoje no Brasil a gente tem o automático via tag, a gente tem o cupom, é um cupom mesmo lá, papel, você destaca o negócio e entrega. E ele tem um que é bastante popular, que é o moedeiro, um cartão eletrônico, como se fosse um cartão pré-pago, moedeiro, que também demanda a parada na praça. Só para pegar o teu gancho, tem uma outra complexidade aí do que você falou, que junto com essas inovações de Free Flow, enfim, nas concessões, também está sendo pensada a questão toda da precificação dinâmica, que é, da perspectiva do Vale Pedágio, do embarcador, é um outro desafio. Porque se você vai fazer precificação dinâmica por fluxo, por exemplo, cara, na hora que você está embarcando, você não sabe qual que vai ser aquela tarifa. Então, como é que você resolve essa questão? A própria lei do Vale Pedágio está evoluindo para poder abarcar essa complexidade. Mas é uma complexidade que não se resolve só regulatoriamente, tem que ser resolvida também de forma tecnológica, né? E esse é o desafio que nós temos e temos que resolver juntos. Eu acho que há 4 mãos aí esse negócio. E ficaria mais fácil de forma digital resolver esse problema. Com certeza, com certeza. O embarcador já arcaria com essa diferença automaticamente. Com certeza. E assim, Henrique, a gente de concessionária observa o seguinte, né? A evasão de pedágio ela é muito sensível, ela é diretamente proporcional ao preço de combustível. Então, a hora que o diesel sobe, a evasão sobe. Porque ele tem outros meios de pagamento. Espreme, Exatamente. Tá? E outra coisa que acontece também, que é perceptível, é desvio de rota. Então, muito caminhão próprio que não usa um vale pedágio eletrônico, o caminhoneiro, para ficar com um recurso a mais, ele desvia o caminho e arrebenta o caminhão. Exato. E colocando toda a carga em risco. Arrebenta o caminhão, coloca a carga em risco, arrebenta a estrada, isso, as cidades muitas vezes, né? Entra por dentro das cidades. Exatamente isso que acontece. Então, esse é o problema que nós temos hoje já, e que eu acho que se a gente não resolver bem a questão da tecnologia de pagamento no Free Flow, ele pode ser aumentado. Porque agora você não tem mais a barreira, e se você continua pagando o valor do pedágio em uma carteira que tenha liquidez, que seja uma carteira não específica, você tem um incentivo maior para o caminhoneiro, para o transportador, o caminhoneiro autônomo, fazer esse tipo de coisa que você está dizendo. Até para falar que não sabia, né? Pô, eu não sabia que tinha que pagar. Né? Então, eu acho que a digitalização é muito importante. Legal, Henrique, muito obrigado. Voltamos a falar. Eu vou falar agora com o meu amigo Alexandre Fontes aí. Fontes, eu não consegui pensar em nenhuma piadinha para você, cara. Não.
Não consegui. Eu acho que você está muito longe. Você tinha que estar aqui mais perto. Oi. Fontes, eu queria que você falasse para a gente dos desafios da interoperabilidade. Tá? É até difícil de falar, né? Interoperabilidade já é difícil de falar. Imagina os desafios dela. Como a gente provê uma excelência no atendimento ao usuário. Legal. Bom, vocês estão me ouvindo direito? Sim. É que o retorno tá alto aqui. Primeiramente, agradeço aqui o convite também, em nome da Veloy aqui e a BCR, né? Prazer estar aqui com os colegas aqui, falando de temas tão relevantes. E o que foi falado aqui, acho que puxa um pouco do que eu vou trazer aqui, né? O que no início aqui o Luciano colocou, né? De que meios de pagamento já existem inúmeras maneiras aí do cliente estar realizando esse pagamento. O Trentini trouxe números ali que mostram, né, a evolução de meios de pagamento digitais. Eu fiquei bastante surpreso ali com o número do cartão, né, já quase que representando ali 20% do volume ali do pagamento na cabine manual. Acho que isso mostra também que existe oportunidade. E aqui pegando o gancho aqui do que o Newton trouxe, né, em relação ao que ele viu lá na experiência internacional. Não basta apenas a gente disponibilizar a tecnologia. A tecnologia ela vai se resolver. É uma questão de tempo e acho que cada vez mais rápido ela vai permitir que a gente tenha ali a identificação mais precisa, o reconhecimento de quem de fato é o cliente que está dirigindo o veículo, os serviços estão sendo disponibilizados mais rápidos para que aquele cliente que usa a rodovia ali possa usufruir. Mas o grande ponto aqui eu acho que passa principalmente aqui pela questão da quebra de jornadas, né? É o equilíbrio entre o meio de pagamento, a uniformidade que a gente precisa garantir e a padronização. Porque o que eu percebo que está acontecendo e que vai acontecer, né? O Free Flow ele vai ter um período onde ele vai estar convivendo com o pedágio atual. E eu vou lá passar com o meu veículo com o tag no pórtico, que tem um subsídio, certo? E vou conseguir passar também no pedágio na cabine automática ali, inclusive em algumas com subsídio também, o que é um benefício que eu acho que poucos usuários de rodovia sabem que existe. Porém, aquele que não tem a tag, ou que não tem um dispositivo eletrônico interoperável, que eu acho que é o ponto principal aqui da sua pergunta, né? Ele vai ter que migrar para uma cabine manual, quando ele for para um pedágio tradicional, ou ele vai ter que usar um outro meio de pagamento ali disponível, porém, que não traz, inclusive, o desconto, o incentivo. Então, a interoperabilidade, para mim, ela é fundamental aqui nesse contexto de manutenção de jornada, experiência do cliente, como foi colocado aqui, que o Brasil, de fato, a gente tem os times pensando, né, em como garantir a experiência desse cliente de forma que ele cada vez mais utilize o serviço de uma forma ali satisfatória, e não apenas através da tecnologia, né, mas eu acho que através, de fato, de uma experiência. Como eu gostaria, por exemplo, eu vim hoje de manhã para cá, eu sou do interior aqui da cidade de Itu, está mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo, e eu passei por 2 pedágios usando a minha tag. Cheguei em São Paulo em 40 minutos. Só que quando eu cheguei em São Paulo, aquele meio de pagamento não serve para mais nada. Por quê? Porque eu entro numa marginal ou em qualquer outra via e eu fico parado. Eu não tenho alternativa. Então eu tive uma quebra na minha experiência, na minha jornada de mobilidade aqui. Então isso eu acho que é um ponto fundamental. E a gente tem que aí transcender um pouco, né, de rodovias já para uma questão aí municipal aqui, né? Ter essa interoperabilidade garantida não apenas olhando o meio de pagamento, mas olhando também a questão da jornada. E eu acho que o Free Flow permite que isso seja feito. O Free Flow permite que a gente possa dar continuidade na jornada e isso vai acabar sendo uma forma da gente também incentivar o uso. Por quê? Porque tempo
é o que faz a diferença hoje na vida das pessoas, eu acredito. A gente Tempo é dinheiro. Dinheiro, com certeza. Então, assim, só que o dinheiro tem o ponto que eu coloquei aqui, né? Acho que para mim é o segundo desafio aqui, que é como comunicar de forma objetiva os incentivos e os benefícios que os meios de pagamento mais avançados podem oferecer aqui para o usuário de rodovia ou qualquer outro serviço de mobilidade, tá? Então, a comunicação eu acho que é um grande desafio. Eu estava conversando agora há pouco com um colega de concessionária e ele estava dizendo para mim, a gente já tem o DUF há mais de um ano no nosso trecho e a gente não consegue fazer com que o heavy user lá da rodovia migre para o TEG. Então, assim, é um desafio tirar o cliente da inércia de continuar passando na cabine manual. Quais são os fatores que fazem ainda o público não migrar para uma tecnologia que traz comodidade, benefício de tempo, redução do tempo de deslocamento e principalmente desconto. Ele pode ter 60%, 70% de desconto ali acumulado, dependendo da frequência que ele usa o serviço. Então, interoperabilidade, para mim, ela é fundamental. Padrão para isso, ele não pode deixar de existir. Acho que padronização, nesse contexto da interoperabilidade, é crucial. E eu acho que aqui o regulador tem feito ali, tem tido um papel fundamental aqui para garantir que isso de fato funcione. É lógico que a gente tem que ter o olhar ali para não limitar a tecnologia, mas sim permitir que ela esteja disponível para o maior número de pessoas possível e de forma contínua, né? A gente não pode quebrar essa experiência. E no equilíbrio aqui, né, tem a parte que você me colocou do atendimento, que eu acho que está 100% conectado com essa questão da comunicação. Se eu não comunico bem como funciona, aonde o cliente pode estar obtendo informações ou até mesmo quais são os canais disponibilizados para ele poder ter essa informação, manipular o meio de pagamento, verificar ali o extrato de utilização dele correto, né? E até mesmo se o desconto está sendo disponibilizado, ele vai acabar tendo uma confusão na cabeça dele e ele vai acabar gerando ali talvez um descrédito daquela solução ou daquele meio de pagamento que a gente quer que de fato evolua, né? Então, para mim, comunicação é outro fator fundamental. E educação, e a comunicação ligada a essa questão da educação. Educação para que a gente possa, de fato, criar uma cultura aqui no Brasil, né? De fato, o valor que tem o serviço que está sendo prestado ali para aquele cliente da rodovia. Eu acho que poucos usuários, eu não vou chamar de usuário, mas eu acho que são clientes, né? Acho que poucos clientes que utilizam as rodovias hoje sabem do valor que existe no pagamento do pedágio. O que isso de fato gera de benefício para ele. Não apenas ali num asfalto, num pavimento perfeito, mas nos serviços que promovem segurança, né, para esse cliente ali, que acabam estando disponíveis para ele. Então, acho que essa comunicação ela precisa ser um pouco mais intensa, ela precisa ser feita de forma um pouco mais abrangente e não apenas através de canais que estão tratando isso de forma direcionada, pontualmente falando, né? Acho que a gente tem que... Um exemplo, a gente teve recentemente aqui o projeto aqui do Free Flow ali da CCR sendo divulgado ali num programa da Rede Globo, tá? E eu perguntei para N pessoas ali se elas tinham assistido e entendido o que foi explicado. Assim, a maioria não assistiu e a maioria nem entende como que funciona. Então, assim, é muito pontual ainda. Opa, um pequeno acidente aqui. Que meio de pagamento que eles vão usar para reembolsar isso, hein? Agora vamos ter... Bom, mas aqui concluindo e seguindo. Então, eu acho que é um desafio muito grande aqui e acho que parte da solução está aqui. Eu acho que não apenas as concessionárias, não apenas os reguladores, mas aqui as AMAPs também têm aqui um papel fundamental e que pode ser de forma muito intensa aqui na forma de comunicar bem
não somente as vantagens, mas também o que esse cliente, o que esse usuário de rodovia pode ter de benefício através dos meios de pagamentos que estão sendo disponibilizados. Acho que simplesmente oferecer a tecnologia sem dar subsídios para que a população assimile aquilo de uma curva de amadurecimento compatível não traz o resultado que a gente quer. O Alexandre, você acha que, por exemplo, fazendo até uma meia-culpa, tá? Você acha que essa resistência ao tag que existe hoje tem alguma coisa a ver com algum trauma causado pela OSA, pela AMAP ou pela própria concessionária? Uma pessoa que foi cobrada errada, não foi reembolsada. Você acha que a gente tem algum caminho? Você acha que a gente pode ter algum cenário disso? A pessoa não quer ver o tag e fala, puxa vida, isso aqui já me deu errado aqui. Qual é a sua percepção disso? Porque a gente tem que trazer esse pessoal para o tag. Sim. Eu acredito que assim, a experiência ela é parte do processo, né? Então, assim, uma primeira impressão negativa faz com que a pessoa, de fato, coloque em xeque o serviço e até mesmo possa abandonar o serviço, né? Então, a tecnologia ela tem um processo de amadurecimento natural. Lá no início, a gente teve, no início da SLT 13, né, que é quando a gente migrou do 5.8 para o 915, a gente teve ali um processo de melhoria da tecnologia, as falhas aconteciam com uma frequência maior, então acho que isso também criou ali um certo atrito para que o cliente enxergasse aquilo como sendo um desserviço, mas eu acho que aqui também, como você colocou, faltou talvez ali, percebendo que o serviço melhorou e melhorou muito, os índices são muito pequenos de falha hoje. Eu não consigo enxergar onde que essa comunicação para tentar reverter a situação foi feita. A gente não atinge esse público. Então, assim, tem 30% só no estado de São Paulo e acho que mais de 50% no Brasil hoje dos usuários que utilizam o pedágio que continuam ali se disponibilizando a esperar na cabine manual, né? Então, acho que aqui tem um desafio muito grande aqui se a gente de fato quer oferecer uma experiência e ter um atendimento de qualidade aqui para os clientes da rodovia. Posso pegar um gancho aqui? Claro. Eu acho que tem uma outra coisa que contribui, é você ter outras utilidades para a tag que não seja só o pagamento do pedágio. A gente vê isso lá no Sem Parar de uma forma muito, muito prática. À medida que a gente vai aumentando as utilidades, e principalmente as urbanas, porque muitos dos usuários ainda, só na utilização da estrada, tem o cara que vai eventualmente falar, não passo tanto, então... Vale a pena, não vale a pena, muitas vezes. Mas quando você aumenta as utilizações urbanas, como estacionamento, abastecimento, lava rápido, drive-thru, você cria todo um arcabouço de necessidades e de facilidades que são complementares ainda à principal, que é o pedágio. E isso acaba viabilizando para muitos dos clientes que até então falavam, poxa, eu pego estrada uma vez por mês, então ainda não vale a pena. Mas vai no shopping 3 vezes por semana e não quer mais parar e pagar a papeleta lá do estacionamento. E o próprio shopping está dificultando, né? Antes a gente tinha aqueles quiosques de recebimento, eles estão acabando. Sim. Você tem que ir quase no terceiro subsolo para pagar. Sim. Eu acho que o Trentini quer colaborar aqui. Trentini? Não, eu só queria complementar, falaram dos benefícios do tag também. Porque a gente fala assim de rapidez para o usuário, experiência do usuário, mas uma coisa que a gente tem, principalmente na modelagem das concessões, quanto mais a gente utiliza o tag, a gente sabe que o custo do pagamento manual é alto, é 20%, 25% do custo do AVI. Então, quando você tem mais pagamento em tag, você tem uma otimização do dinheiro. Em vez de você gastando dinheiro com construção de cabines, fazendo mais infraestrutura, você consegue utilizar investimentos na rodovia, em serviços, em obras. Então, isso que é importante também de falar, porque não é só a experiência dos recursos públicos na própria rodovia do que ficar num pagamento manual. Era isso que eu queria complementar. Obrigado, Trentini. Newton, você quer complementar? Você não falou nada desse tópico, você quer dar uma palavrinha para como atrair para o tag? Eu queria usar nosso tempo, eu não queria perder tempo.
Queria usar nosso tempo, Newton. Eu vi uma pesquisa recentemente de uma concessionária que ela fez na praça de pedágio com o cliente pagando ali na cabine manual e tinham 3 principais fatores para o cliente não utilizar a Mateg. Uma era o medo de ser cobrado indevidamente. Então o cliente tem medo de ser cobrado indevido, ele tem receio de ter que ficar cuidando de mais uma carteira, mais um saldo, mais um lugar ali para ele se preocupar. O segundo é não querer pagar nenhuma tarifa adicional. E o terceiro é o medo de estar sendo rastreado ali, monitorado. Então acho que são esses 3 principais pontos. Aí só para fechar, Luciano, acho que agradecer mais uma vez aí a discussão, o apoio aqui da Artesp, e não poderia deixar de endereçar um tema aqui para o Trentin, que a gente está falando de meio de pagamento, e o meio de pagamento tem que servir para tudo. Vale pedágio, caminhão, automóvel e moto, hein? E moto. E moto. Você quer alguma palavra final, Henrique? Eu queria agradecer, mais uma vez dizer que a gente, o Sem Parar, tem o Sem Parar Pay, que é um meio de pagamento que funciona via Bluetooth, que serve para moto. É um negócio que a gente tem que olhar e ver como a gente evolui isso. E agradecer, mais uma vez, pelo convite, agradecer o pessoal do Sem Parar Empresas que veio prestigiar aqui também. A gente está ali na nosso stand. Quem quiser passar lá para bater um papo depois, vai ser super bem-vindo. Fontes, você quer encerrar? Sim, bom, agradecer também, né? Acho que o time da Veloy está aqui também, né? Presente, colaborando. Quem quiser visitar ali também, a gente está à disposição, tomar um café lá com a gente. E eu também só queria colocar aqui o ponto do Newton, aqui, a provocação de que, poxa, tem tantas motos aqui que também querem ser incluídas no contexto, né, do meio de pagamento aqui. Acho que é um tema importante aí para a gente estar olhando também com cuidado. Ele quer automático, ele não quer parar, ele quer automático. Ele quer seguir viagem sem ter que ficar ali esperando, né? E eu acho que isso aqui é importante. O Trentin vai dar uma solução agora. Não, é só falar que a moto, a gente sabe do anseio que tem, né, dos motociclistas de utilizarem, com a criação do semiautomático, seria a função dele para ele pagar na cabine manual. A gente sabe as questões de segurança que hoje a gente tem nas cabines AVI para fazer, mas é uma questão para o futuro, que eu acho que a gente vai ter que rever essa situação. Principalmente quando a gente começar a ter o free flow, a gente já está em funcionamento free flow. E o motoqueiro, é difícil falar para um usuário, não, você pode usar o tag no free flow, mas e no AVI não. Então a gente vai ter que pensar nisso, é uma questão para a gente debater tecnicamente aqui dentro da agência, para ter uma solução para esses usuários que vai precisar nesse curto prazo, tá? E agradecer a todos e o pessoal da agência também que está aqui e da secretaria também. Obrigado, pessoal. Eu também quero agradecer o pessoal da Eco que está aqui, aguentando, me ouvindo falar, que ouve o tempo inteiro e tem que aguentar mais aqui. Eu quero agradecer a todos aqui, a BCR, o convite, os amigos aqui. E assim, eu não sei como vai ser o futuro, pessoal, mas eu imagino que ele vai ser mais sustentável, mais inclusível e com novos meios de pagamento. Obrigado a todos. Boa tarde.